Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana, lição de número 8, lições bíblicas da editora CPAD, classe de jovens. Nesse trimestre nós estamos estudando personagens bíblicas que deram bons e maus exemplos. Na lição passada nós falamos sobre Jezabel e Acabe. Nessa lição nós iremos falar sobre a Sunamita e Eliseu. A Sunamita, uma mulher de Sunem, que a Bíblia não revela quem é o seu nome, ou qual é o seu nome, mas que teve uma grande atitude, um grande exemplo de fé e confiança em Deus. Então é sobre esta mulher que nós iremos estudar na lição de hoje. O nosso texto do dia se encontra em 2 Reis capítulo 4, verso 9, diz: E ela disse ao seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Só antes de continuar aqui, quero lembrar que você acessa www.abdemfoco.com e você terá todo um conteúdo gratuito para auxiliar você na preparação da sua aula para a sua escola bíblica dominical. Tanto do conteúdo de adultos, conteúdo de jovens e conteúdo próprio do abdemfoco.com. Acesse www.abdemfoco.com. Você vai encontrar os slides em PowerPoint. Os slides em PowerPoint são para os assinantes. E se você já é assinante, então você já tem os slides em PowerPoint. Mas se você ainda não é assinante, mesmo não tendo direito aos slides, você terá direito a aula em vídeo, aula em áudio, aula em PDF, o comentário da lição em PDF, subsídios em PDF dos mais diversos, além de cursos de capacitação para os professores do EBD, da EBD. Você acessa www.abdemfoco.com. Nós temos também, vai estar na descrição do livro, os links para o livro Os 4 Cs da Educação Cristã. Você vai encontrar também o curso dos 4 Cs para professores, tudo isso no abdemfoco.com. Além disso, você pode deixar os seus comentários aqui, pedindo mais informações e mais conteúdo do abdemfoco.com, que o abdemfoco.com estará entrando em contato com você. Muito bem. Como nós estávamos dizendo, esse é o nosso texto do dia. As palavras aqui da Sunamita, ela diz ao seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Nós iremos falar sobre isso mais na frente, mas de antemão já dá para a gente observar aqui que aquela mulher identificou na postura, no modo de tratar as pessoas, de conversar, no modo de ser de Eliseu, que ele era um homem de Deus. Talvez seja necessário aqui uma reflexão e uma aplicação. Muitos, e olha que eu estou falando aqui num contexto assembleiano, apesar de que isso já mudou muito, muitos de nós sempre queremos aferir a uma pessoa espiritualidade, santidade, comunhão com Deus no modo de ela se vestir, no modo como ela se porta no culto, né? Mas aqui nós não estamos falando do modo de vestes de Eliseu, porque era bem típico, né, do profeta, e também não era sobre o comportamento dele no culto, não. Era na vivência dele, no trato com as pessoas, na convivência com as pessoas. E isso fez com que aquela mulher se identificasse o profeta como um santo homem de Deus. A Sunamita, nossa síntese, a Sunamita nos mostra que a bondade e a generosidade são importantes aos olhos de Deus e que tais atos têm sua recompensa. Né? Tudo que o homem planta, isso colhe. Há até uma frase que diz que a única voz que o seu futuro vai ouvir é da semente que você planta agora. E nós vemos que a atitude, nós vamos ver na lição, a atitude da Sunamita de construir, investir o seu dinheiro em um repouso, em um aposento para o profeta, trouxe para ela grandes recompensas.
A gente não pode querer que a vida funcione sempre assim, mas existe sim esta lei da semeadura. Tudo que nós plantamos, nós iremos colher. Se você planta ingratidão, você vai colher ingratidão. Se você planta sabedoria, você vai colher bons relacionamentos. Se você planta generosidade, você vai receber também generosidade. O texto bíblico se encontra em 2 Reis capítulo 4, verso 8, até aí até o verso 30 em diante, né? Aqui no nosso texto é até o verso 17, mas eu aconselho você a ler toda a leitura e também uma parte do capítulo 8, que vai voltar a falar sobre ela. Nossa introdução. O período da monarquia de Israel não foi dos melhores no quesito liderança, especialmente no Reino do Norte. Na verdade, no período de monarquia de Israel, a liderança só funcionou mesmo na unificação, né, com Davi e Salomão, e depois com o Reino do Sul. O Reino do Norte teve líderes prósperos? Teve. Num sentido político, administrativo? Teve. O próprio pai de Acabe foi um rei próspero que, inclusive, construiu Samaria, né? Ele transformou o Reino do Norte num reino muito próspero. Mas no que se refere à liderança espiritual, sempre foi um desastre. Não houve nenhum rei no norte que temeu a Deus como Davi e Salomão temeu a Deus. Eles sempre foram desobedientes. Mas Deus tinha seus servos ali que fizeram a diferença, né? Tantos outros que estavam ali, Elias, Eliseu, e os profetas, né? Porque nesse tempo de Elias e Eliseu fala-se muito de a escola dos profetas e não era apenas Elias e Eliseu. Porque às vezes a gente pensa que na época de Elias e Eliseu era só eles dois. A ênfase, né? O destaque está em eles dois. Mas havia uma escola de profetas, de homens que temiam a Deus com suas famílias e celebravam ao nome do Senhor. Nesta lição trataremos da Sunamita, uma mulher que se dispôs a ser bênção para o profeta Eliseu e de como Deus retribuiu as suas ações. Olha só, vamos pensar aqui por um minuto. Como eu disse, nós não podemos viver fazendo as coisas para as pessoas esperando algo em troca delas. Nós não podemos viver assim. Você vai se frustrar profundamente se você fazer as coisas para as pessoas esperando recompensas delas. Mas você deve sempre fazer o que é bom, porque por princípio, tudo aquilo que nós fazemos é, de algum modo, um tipo de plantio. Olha só, escute bem o que eu vou falar. Nós não podemos fazer as coisas para as pessoas buscando que elas nos retribuam, porque nós iremos nos frustrar, porque as pessoas são falhas. Mas nós devemos sempre ter em mente que tudo aquilo que nós fazemos é, de alguma forma, uma semeadura, um plantio, e que cedo ou tarde haverá uma recompensa. Haverá uma recompensa. Então, partindo dessa premissa, nós devemos sempre pensar que a melhor coisa a se fazer é fazer o bem, porque é uma semente boa. A Sunamita, ela teve essa perspectiva. Ela plantou o bem e colheu o bem. A mulher que vivia em Sunem. Contexto. Sunem era uma localidade situada no território destinado à tribo de Issacar, no sul da Galiléia, ao norte de Samaria. Levando em conta que essa localidade era próxima de Jezreel, pode-se entender que Sunem não estava distante dos acontecimentos que antecederam o ministério de Eliseu. Provavelmente alguns vão diferenciar entre 30 e 40 quilômetros de Sunem até Jezreel, né? Então, o ministério de Eliseu acontece aí nesses territórios. É provável que Sunem fosse um lugar que tivesse espaço para a permanência de grupos grandes de pessoas, pois no reinado de Saul, após a morte de Saul, os filisteus se acamparam em Sunem para atacar os hebreus naquela que seria a última guerra em que Saul participaria antes de se matar, né?
como eu disse, Sunem ficava próximo aí ao Vale de Jezreel, uma localidade muito grande. Entre Sunem e Jezreel, aproximadamente 30 quilômetros ou mais. No aspecto religioso, poucos anos antes do ministério de Eliseu, Acabe reinava em Israel, reino do norte, e implantou com Jezabel a adoração a Baal. Nós vimos isso na lição passada, né? Os embates de Elias contra os pecados do rei Acabe e Jezabel mostraram a supremacia do Deus verdadeiro sobre os que se diziam deuses. Quero até lembrar aqui que uma irmã fez uma pergunta. Ela fez duas perguntas e, na verdade, eu só estou lembrando de uma aqui agora. Era se Elias matou os profetas de Baal e os profetas de Ázera. É possível que sim. É possível que sim. Não é claro na Bíblia e não há nenhuma outra literatura que nos informe isso categoricamente. Mas é provável que sim. Muitos historiadores e expositores bíblicos vão acreditar que quando Elias leva aqueles profetas para a matança, mata os 450 mais os 400 de Ázera e 400 de Baal. Uma mulher com recursos e atitudes acolhedoras. A Bíblia diz que a sunamita era uma mulher com recursos financeiros. Ela era uma mulher afortunada, ela tinha dinheiro. Pelo texto sagrado, além de ser uma pessoa abastada, a sunamita era uma pessoa sensível para com cuidado com as pessoas. Era alguém que percebia a necessidade das pessoas. Ela não era uma mulher que estava vivendo em um mundo fechado, pensando apenas nela. Ela olhou para o profeta, ela viu que o profeta era um homem que andava de um lado para o outro em todas as cidades de Israel e que quando ele passava por ali, ele seria generoso, seria interessante que ela oferecesse a ele um lugar para repousar. Então esta era uma mulher rica, mas que não era dominada pelo seu dinheiro. Isso aqui é uma lição muito importante. Ela era uma pessoa generosa, com um coração generoso, que estava disposta a investir no bem dos outros, como foi no caso do profeta Eliseu. Não há registro de que naquela localidade houvesse uma estalagem ou outro meio de um viajante pudesse parar para se alimentar e descansar. Eliseu, como profeta, devia ter de percorrer diversos lugares e o convite para comer pão na casa da sunamita foi bem-vindo como um momento de descanso e comunhão, né? Pelas dificuldades, e acho que aqui é importante a gente sempre lembrar a postura da sunamita de perceber isso, porque ela não era uma mulher que estava presa num mundinho pequeno. Ela olhava para as pessoas e contemplava que ela era uma pessoa afortunada e que havia pessoas necessitadas. E no caso do profeta, ela entendeu que seria interessante ajudá-lo, dando a ele um local de repouso, porque a vida corrida dele era muito pesada. Eliseu teve tempo para comer e usufruir da hospitalidade daquele lar. Isso nos mostra que é necessário ter espiritualidade também para fazer vínculos de amizades que agradem a Deus. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. É muito bom. Aqui nós podemos extrair lições, aplicações de ambas as pessoas, tanto da sunamita quanto de Eliseu. A sunamita por ser uma pessoa preocupada com o bem-estar de Eliseu, e Eliseu por ser um homem que estava preocupado em retribuir, né, a generosidade daquela mulher. E num sentido mais extenso, é muito bom, é muito glorioso quando a gente pode, nas nossas dificuldades, encontrar alguém em quem a gente pode confiar e contar com ela. E aí nós temos aqui um despertamento da parte de Deus. Sejamos nós os exemplos, né, tomando o exemplo da sunamita, sejamos nós, como a sunamita, alguém que está disposto a investir o nosso tempo, o nosso recurso, a nossa estrutura para beneficiar alguém. Não apenas o homem de Deus, mas qualquer necessitado. Um santo homem de Deus. Não é possível saber se a sunamita conhecia o profeta e a importância dele para a nação de Israel, a nação do norte.
ou mesmo se ela sabia que Eliseu era o sucessor de Elias. Não dá para saber. Mas ela reconheceu nele um homem de Deus. Mais que ser um homem de Deus, ela diz que ele era um santo homem de Deus. Parece que ela não tinha... peraí. Não é que ela não conhecesse a história de Elias e Eliseu. Mas parece que ela não havia ainda conhecido pessoalmente Eliseu. Porque quando ela vê Eliseu, ela identifica ele como um homem de Deus pela conduta dele, pelo caráter dele e não pela aparência dele por ser ele Eliseu. Mas é claro que depois ela veio saber quem era Eliseu. Eu acredito particularmente que ela sabia da história, que ela conhecia a história de um profeta chamado Eliseu, do profeta Elias, mas que provavelmente ela ainda não havia encontrado o Eliseu, né? Mas ela identifica ele como homem de Deus, como nós dissemos lá no início, ela identifica pelo seu caráter, pela sua postura, porque geralmente nós queremos identificar pessoas como bons cristãos pelo como ela se veste, como ela se porta no culto público, no culto na igreja, e nós não estamos falando de Eliseu aqui por causa das suas vestes, porque ele era um profeta, as vestes eram típicas do profeta. Não posso aqui identificar, mas era uma roupagem comum para quem era profeta, né? E era identificado dessa forma. E ele também não estava num contexto de culto. Então, pelo caráter, pelo trato com as pessoas, pela forma como ele falava, se dirigia às pessoas, foi por isso que ela reconheceu Eliseu. Então, nós não podemos achar que pessoas cristãs, verdadeiros cristãos, são identificadas pelo como ela se veste, pelos adereços que usam, mas pelo caráter dela, pelo como ela se identifica com Cristo, no trato com as pessoas, na vida dela, nas relações dela, no modo como ela faz seus negócios, no modo como ela convive com a sua família, como ela trata as pessoas. Milagre e adversidade, nosso segundo tópico. Um cômodo para o profeta. Estendendo sua prática de hospitalidade, a sunamita e seu esposo constroem um cômodo onde o profeta poderia descansar. As decisões daquele lá eram tomadas com base no diálogo. 2 Reis 4, 9 e 10, né? Ela não toma decisão por si só e o marido não a impede. Porque aqui há uma evidência de que há diálogos. Um relacionamento onde há diálogos é muito importante. A gente deve aprender, né? Apesar de nós estarmos aqui numa lição para jovens, mas eu acho que já dá para vocês ir aprendendo aí sobre essa questão, né? Às vezes a CPAD se perde um pouco nas suas lições para jovens, e acaba não tendo aplicações para jovens, mas vamos tentar aqui. Agora já nos seus relacionamentos, namoro, relacionamentos com amizade, e quando vier a casar-se, é bom que aprendam a ter bons diálogos, né? Tem até uma frase que diz que de tudo que nós devemos aprender muito é ter uma boa conversa, porque quando o tempo passar, deve ser a única coisa que vai restar é ter uma boa conversa, né? Porque não vai ter mais saúde, não vai ter mais beleza, em alguns momentos não vai ter mais dinheiro, nem disposição para desfrutar outras coisas da vida, mas deve ter uma boa conversa, isso deve permanecer. Quando há diálogo no lar, as ações são tomadas em consenso. Um quarto foi construído, servindo de refúgio para o homem de Deus. Tal atitude foi tão nobre que Eliseu quis saber o que ela queria fazer, o que ele poderia fazer por ela, né? Nós já falamos sobre isso, da preocupação de Eliseu de retribuir àquela mulher. Não há nenhuma evidência bíblica de que essa mulher fizesse qualquer coisa esperando de Eliseu algo. Tanto é que quando Eliseu pergunta o que ele poderia fazer por ela, e ela parece dizer que ela não precisa de nada, porque ela não estava fazendo isso porque ela queria algo em troca, mas porque o coração dela era movido pelo Espírito de Deus para agir dessa forma. Ela não era uma pessoa egoísta, avarenta, ela não era dominada pela avareza, pelo dinheiro, ela era uma pessoa que realmente tinha uma consciência bíblica, onde ela realmente se oferecia os seus bens para ajudar as pessoas sem receber nada em troca. E Eliseu também se sensibiliza, que é importante. Às vezes existem muitas pessoas
que são abençoadas, recebem da igreja, de um amigo, de um parente, enfim. São pessoas que são sustentadas por outros, mas são extremamente ingratas. Ingratidão é uma coisa horrível. Você não deve fazer as coisas esperando uma recompensa, porque senão você vai se frustrar. Mas faça pensando que tudo aquilo que a gente faz é uma semente que nós plantamos. Faça o bem para que você colha o bem. E você que está sendo abençoado, você que está recebendo, seja grato. Porque se você plantar, a sua retribuição também é um plantio. E se você planta ingratidão, você irá colher ingratidão. Uma casa sem filhos. Então, Geazi, o servo aqui, o auxiliar de Eliseu, identifica o problema da mulher. A generosidade da sunamita trouxe ao profeta Eliseu o desejo de retribuição. O homem de Deus perguntou a ela se havia algum favor que gostaria de receber do rei ou do chefe do exército. Sendo abastada, a sunamita entendeu que não precisava de nada da parte do profeta. Tanto, isso aqui prova mais uma vez que ela não está fazendo nada em busca de reconhecimento ou de retribuição. Ela não o acolheu esperando receber bênção alguma, tanto que quando questionada por Eliseu sobre que tipo de benefício gostaria de receber, respondeu simplesmente que habitava no meio do seu povo, ou seja, que ela estava muito bem aonde ela estava e não precisava de nada. Uma forma de dizer que não tinha nada em falta, exatamente. Então, mais uma vez, prova-se aqui que aquela mulher estava agindo de forma espontânea, liberal, generosa, sem buscar nada, exigir nada em troca. E mais uma vez, é bom a gente refletir sobre isso, porque nós estamos falando aqui para jovens, e nós vivemos uma geração de jovens muito frustrados, que não consegue suportar a frustração e se frustram facilmente, porque acabam exagerando nas expectativas. Então, esta mulher agiu sem expectativas, apenas pelo prazer de fazer o bem. Então, aprenda a fazer as coisas pelo prazer de fazer o bem e não pela recompensa. Ainda que sabendo que tudo aquilo que nós fazemos é um plantio. E se você faz o bem, você vai estar plantando coisas boas. Entretanto, no lar da sunamita não havia filhos. E quem reparou isso foi Geazi, o servo de Eliseu, o auxiliar de Eliseu. Na cultura judaica, os filhos sempre foram vistos como a herança do Senhor. Na perspectiva do Antigo Testamento, aquela casa, então, não estava completa. Exatamente. Na perspectiva do Oriente Antigo, era assim, um casal que não tinha filhos era um lugar onde não havia uma alegria completa, porque era um povo, era uma organização das pessoas de uma sociedade agrícola, tribal, que ter filhos era sinônimo de muito trabalho, de prosperidade e de força. Então, nesse caso, essa família sem filhos, parece que a sunamita não está muito preocupada com isso, mas é identificado aqui que havia alguma coisa faltando. Então, o profeta diz àquela mulher que, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. Ou seja, daquele dia em diante, depois de 9 meses, ela teria um filho. A surpresa na declaração do profeta gera uma expectativa na sunamita que, decorrido o prazo, teve um filho, um menino. Se faltava algo naquela casa, agora não faltava mais. Então, a recompensa para aquela mulher veio e ela, então, abraçou a sua bênção, que era o seu filho querido. O filho morre, mas tem esse problema. Como em nossos dias a perda de um filho é sempre traumática e para os pais é sempre pior. Apesar de não gostarmos de lidar com esse assunto, a ordem natural da vida é que os pais passem para a eternidade e depois os filhos. Ou seja, que os filhos enterrem os seus pais. Quando essa ordem é rompida, há um processo doloroso de sentimento de perda. Esse processo de sentimento de perda ele é natural justamente por causa da ordem natural das coisas. Os filhos cuidam dos pais, aproveitam os pais e naturalmente o tempo os leva. Quando isso é invertido, os pais precisam, o tempo leva os filhos antes do pai, há sim aí uma grande dor. E foi o que aconteceu com essa mulher. Ela não havia pedido um filho, tanto que ela questiona isso a Eliseu. Mas e o tempo com o filho ainda jovem, era o prazer da sua casa,
O menino ainda era muito jovem e ele veio a falecer. A sunamita passou por essa situação com um agravante: perdeu o único filho que tinha. Pela sua postura de generosidade, recebeu de Deus a oportunidade de ser mãe, desenvolvendo um amor natural materno para com seu filho. Então, ela se apega ao filho e é muito natural, né? Eu que sou pai, você que é jovem ainda vai ser pai, ou você que tem alguma conquista na sua vida e acaba perdendo. Posso até deixar aqui um espaço para dizer sobre alguma conquista mesmo pessoal, de alguma coisa. A gente acaba se apegando, né? Mas a gente precisa confiar em Deus, que Deus está no controle de tudo. E o exemplo dessa mulher de confiança em Deus, de que Deus estava no controle de tudo, de que a semelhança de Jó, Deus deu, Deus tomou e ele pode restituir, ela então permaneceu firme. É claro que a gente vai imaginar que no coração dela ela está sofrendo, mas ela não deixou de confiar em Deus. Quando há perdas em nossas vidas, quando há algum desgaste, quando há alguma tristeza, alguma amargura, nós precisamos entender, assim como a sunamita, Deus está no controle de tudo e nada está perdido. A Bíblia não diz quantos anos tinha o menino quando morreu, mas fala que viveu o tempo suficiente para crescer e se expressar, deixando a mulher em desespero, né? Ela precisava chegar até o profeta agora. Ela está passando por esse momento de luto. O profeta foi quem orou, profetizou para que ela tivesse um filho, em nome de Deus. Ele era o canal que ela tinha para acessar a Deus. Então, o que ela diz? Eu vou até o profeta. Nós precisamos aprender a fazer o caminho até Deus. Naquela época ela tinha o profeta, hoje nós temos Cristo. Olha que interessante. Ela precisou andar muitos quilômetros para chegar até o profeta, mas nós não precisamos. Bastamos fechar os nossos olhos. Mesmo sentado, ajoelhado, deitado, podemos buscar a Deus através de Cristo, nosso Senhor. Terceiro tópico, a ação de Deus, melhor dizendo, na vida da sunamita. Deus não fala nada com o profeta. Um dos pensamentos correntes sobre os profetas era o fato de que Deus falava com eles a todo momento. Ocorre que isso não aconteceu com Eliseu, pois o profeta não recebeu de Deus qualquer informação para a situação em que estava passando acerca da sunamita. É duro, né? Quando Deus se cala. Às vezes a gente passa por isso, mas a gente precisa manter o foco, continuar no propósito. Eliseu deu aquela desviadazinha da coisa. Deixa eu só explicar, vamos mais na frente aqui. Os profetas poderiam receber uma visão ou ouvir Deus falando, mas isso não ocorreu nesse caso, né? A profecia depende exclusivamente da revelação divina e sem a revelação, sem o desejo de Deus revelar o que está acontecendo, não se pode dizer que há profecia, né? Qualquer atitude tomada pode ser precipitada e pode ser um problema. Então é preciso ter cuidado. Eliseu acabou se precipitando um pouco. Nós vamos ver isso mais na frente. Deus traz o menino de volta. Olha só. Dada a insistência da sunamita em não se afastar do profeta, este vai até Sunem e se depara com o corpo daquele menino no próprio quarto do profeta, onde esse descansava quando passava ali. Agora era hora de continuar a retribuição. Além de Deus não ter dito nada ao profeta, havia um corpo esperando para ser sepultado. Deus, então, usa seu servo para trazer de volta o menino. Mas olha só. Da mesma forma que a sunamita foi generosa com o profeta, construindo-lhe um quarto para descansar e colocando nele uma cama, Deus foi generoso para com ela, pois a ressurreição do seu filho ocorreu no mesmo quarto que foi construído para abrigar o profeta na cama em que o corpo do menino havia sido colocado. A proteção de Deus na adversidade, né? Em outro momento, Eliseu advertiu a sunamita para que se retirasse de Israel e ela fosse peregrinar onde pudesse, pois o Senhor chamou a fome, a qual virá a terra por 7 anos, né? 2 Reis 8:1. A generosidade que ela demonstrou para com o profeta voltou na forma de uma advertência divina que preservaria a vida da sunamita e de sua família. Ela teria de abandonar sua terra, suas posses e retornar quando houvesse bonança na região, né? Então, a história da sunamita não termina ali, né? Depois nós vemos que
o cuidado de Eliseu, a gratidão de Eliseu pelo que aconteceu, também continuou. Ao fim dos 7 anos, ela retornou e precisou se dirigir ao rei para pedir suas terras de volta. Como o rei não a conhecia e estava conversando com Geazi, moço de Eliseu, ouviu que o profeta havia ressuscitado o filho de uma mulher. Naquele momento, ela clamou ao rei, e este foi informado que aquela mulher e o seu filho eram as pessoas que Eliseu, por seu ministério, havia abençoado. Então, o monarca ordenou que as suas terras e a renda das terras fossem devolvidas àquela família. Depois de muito tempo, né? Esse foi o resultado de uma atitude generosa daquela mulher para com o homem de Deus. Por isso que as pessoas dizem, né? Gentileza gera gentileza. Quem planta vento, o provérbio diz, quem planta vento colhe tempestade. Mas quem planta o bem, colhe o bem. Né? Ela plantou sem nenhum interesse. Isso é interessante. Sem nenhum interesse. Ela plantou generosidade, recebeu a bênção, veio a prova. Os frutos daquela generosidade que ela havia plantado continuou, veio prova novamente e os frutos ainda estavam sendo colhidos. Nunca é tarde e nunca é pesado demais fazer o bem. Conclusão. A Sunamita nos mostra que podemos usar nossos recursos para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Nos fala também que há momentos em que Deus nos permite passar por situações adversas, mas que Ele sempre terá uma solução. E por fim mostra que nossas ações em benefício de outras pessoas de forma sincera são aprovadas por Deus e que Ele nos retribui no devido tempo. Né? Então fazendo aqui um resumão. Esta mulher plantou generosidade e colheu a bênção de Deus. O profeta retribuiu aquela bênção, aquele cuidado que ele havia recebido da parte daquela mulher. Ele passou por um momento ali que eu falei agora há pouco, né? Que Deus não falou com ele quando ele estava diante do menino. E ele se precipitou um pouquinho quando ele mandou Geazi ir e colocar o cajado sobre o menino para que o menino ressuscitasse. Mas não era assim que Deus queria que ele fizesse. Deus queria que Eliseu estivesse mais envolvido. Pelo que nós lemos no texto, quando a Sunamita chega, ele diz para o servo, vai e passe o meu cajado sobre o rosto do menino, que o menino vai se levantar. Mas isso não aconteceu, porque Deus queria que ele continuasse envolvido. Às vezes, é importante a gente continuar envolvido na vida de certas pessoas, ajudando ela. E o envolvimento de Eliseu continuou. Nós vemos agora há pouco no último tópico ali, que no 2 Reis, capítulo 8, houve fome na terra, ela precisou sair, e quando voltou, por causa do que havia acontecido através de Eliseu, o rei deu a ela de volta as suas terras. Bom, chegamos ao final então do nosso comentário nessa noite. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos. Não esqueçam de acessar www.bdemfoco.com.